Queridos amigos, muita paz a todos. É com alegria que voltamos ao nosso trabalho de exposição, nesta noite em que abrimos as comemorações do mês de dezembro na CIJA. Finalizando um estudo que começamos no segundo semestre deste ano sobre as parábolas, faremos hoje a última de uma série de 3 palestras sobre as parábolas. Espero que tenham se tornado entusiasmados e verdadeiramente apaixonados pelas parábolas, como me tornei esse semestre. Confesso aos amigos que depois de tantos anos lendo os evangelhos, as narrativas de o Novo Testamento, de todos os temas da doutrina espírita, o único que fez com que eu pudesse pensar que há um outro tema que me entusiasma mais do que os textos do codificador, foi esse tema das parábolas. Eu costumo dizer que eu tenho uma paixão por Kardec, pelos textos kardecianos, mas nesse semestre eu vivenciei uma profunda paixão pelas parábolas, por uma redescoberta de um Jesus absolutamente sensível e inteligente, falando à humanidade de muitos séculos, não apenas desses 2000 anos que nos separam da sua vinda, mas de outros séculos adiante, com peças literárias e psicológicas irretocáveis, como são as parábolas. Nesse sentido, recomendo a todos que possamos voltar o nosso olhar às traduções do Novo Testamento, às obras que se dedicam a analisar este capítulo especial da passagem de Jesus, que é a da narrativa das parábolas. E para esta noite separamos exatamente aquela que é conhecida como a parábola do filho pródigo ou a parábola dos 2 filhos, conforme algumas traduções, embora além dessa exista uma outra parábola que também envolve 2 filhos. E nós vamos tentar perseguir aqueles 3 níveis de interpretação, recuperando o contextual, o nível simbólico e um nível simbólico mais profundo ou transcendental a partir desta narrativa da parábola. E para começarmos e não perdermos nenhuma palavra desse texto muito bonito anotado no Evangelho de Lucas, e é bom que lembremos aqui que apenas Lucas anotou a parábola do filho pródigo, portanto, ele ouviu a circunstância dessa narrativa ou de Maria ou de Pedro, porque os demais evangelistas, notadamente Mateus e Marcos, que também anotam parábolas, João não faz isso, tem nos seus evangelhos várias correlações e várias parábolas recontadas, assim como Lucas também reconta algumas da que aqueles 2 evangelistas anotaram. Mas o filho pródigo, apenas Lucas anotou em seu capítulo 15. Portanto, ele ouviu essa narrativa de Maria ou de Pedro, que foram as fontes que ele consultou para montar o seu evangelho. E Lucas, então, faz a seguinte anotação. Prosseguiu Jesus dizendo: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles ao pai: Pai, dá-me o quinhão dos bens que me toca, ao que ele repartiu os seus bens com os 2 filhos. Passados poucos dias, o filho mais moço juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra longínqua. Aí esbanjou sua fortuna numa vida dissoluta. Depois de tudo dissipado, sobreveio uma grande fome àquele país e ele começou a sofrer necessidade. Retirou-se então e pôs-se a serviço de um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ansiava ele por encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores em casa de meu pai têm pão em abundância e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me tão somente como um de teus trabalhadores.
Levantou-se, pois, e foi em busca de seu pai. O pai avistou de longe e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, ordenou a um de seus servos: Depressa, trazei a melhor veste e vestia, ponde um anel no dedo e calçado nos pés. Buscai, portanto, o novilho gordo e matai-o para a ceia. Comamos e celebramos em festim, porque este meu filho estava morto e reviveu, andava perdido e foi encontrado. E começaram então a celebrar um festim. Entrementes, estava o filho mais velho no campo. Quando voltou e se aproximou da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe o criado: Chegou o teu irmão e teu pai mandou que matasse o novilho gordo, porque ele o recebeu são e salvo. Indignou-se o filho mais velho e não quis entrar em casa. Saiu então o pai e procurou persuadi-lo. Ele, porém, respondeu: Há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi nenhum mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para eu me banquetear com os meus amigos. Mas logo que chegou este teu filho, que dissipou os teus bens, lhe mandastes matar o melhor novilho. O pai então disse-lhe: Meu filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas não podíamos deixar de celebrar um festim e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, andava perdido e foi encontrado. Essa então, como dissemos, a parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos, que ficou imortalizada na história das artes por essa tela que estamos projetando, do pintor Rembrandt, e que hoje se encontra na sua versão original, no estudo que o autor deu por acabado no Museu Hermitage, na Rússia. Divaldo Franco tem usado essa tela em muitos dos seus seminários, em algumas de suas palestras, sobretudo quando ele aborda o tema do livro Em Busca da Verdade, que é uma obra de Joana de Ângeles que dá sequência à série psicológica e traz a análise de muitas parábolas, entre elas, de modo especial, em vários capítulos, uma análise dessa parábola, o filho pródigo. Essa cena, como todos podemos ver, representa exatamente o momento culminante, que é o retorno do filho. Essa parábola, todavia, tem vários aspectos que merecem a nossa consideração e a nossa observação à luz do Espiritismo. Nós vamos encontrar no texto de Lucas uma narrativa que se inicia dizendo que Jesus prosseguiu falando. Provavelmente, essa narrativa se encaixa no meio de uma circunstância em que Jesus pôde falar pública e demoradamente àqueles que o ouviam. E é uma narrativa que traz aquilo que os comentadores dos evangelhos chamam de uma experiência comum. Nós vemos aí a experiência de uma família. Embora nós possamos sentir falta da figura materna, mas nós reconhecemos uma família. O próprio texto nos fala de dois filhos, nos fala de um pai, nos fala que eles tinham uma vinha, que um desses filhos, que é o mais moço, pede a sua parte na herança, conta o desdobramento do que esse filho faz e o seu retorno, assim como a posição que o filho mais velho toma ao saber que o seu irmão voltou a casa. Nós temos aí uma parábola que, diferentemente da parábola do bom samaritano, é uma parábola que não traz um debate, mas que traz uma narrativa recuperando uma experiência comum, uma experiência familiar e, mais especificamente, uma experiência de disputa familiar. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós o lemos, nós temos um primeiro movimento de aproximação, porque nós ou nos reconhecemos nele, ou reconhecemos alguém da nossa família. A nossa experiência nos diz
que esse filho mais novo, ele é no mínimo o impulsivo, porque ele, no sentido psicológico da expressão, deseja a morte do pai, porque ele pediu aquilo que lhe era por direito, com a morte do pai, que é a herança, antes que o pai morresse. Então, de uma perspectiva psicológica, ele se sentia sufocado e ele precisava matar psicologicamente aquele pai para, usando a expressão comum, cair no mundo e viver as suas experiências. Quando nós lemos o texto, nós observamos que, num primeiro momento, nós não temos uma indicação da ação do filho mais velho. Nós sabemos que são 2 filhos e que o mais novo vive esse momento de impulsividade. E nós reconhecemos um pai que, num primeiro momento, é para nós, talvez um pai muito simplório, ou um pai, como costumam dizer os filhos, que se deixa manobrar por um de seus filhos, porque ele antecipa o que seria por direito a herança e permite não só que o seu filho receba a herança, mas muito mais do que isso, que esse filho se vá, que ele vá para o mundo, ele vai enfrentar essas reações, ou essas ações, ou esses desafios, melhor dizendo. Na segunda parte da história, muitas vezes, nós nos identificamos com o ponto de vista do narrador, quando o narrador começa apresentando as dificuldades pelas quais o filho mais novo passou. Ele dilapida a sua fortuna e ele passa a ter que trabalhar para poder se alimentar. E ele vai trabalhar numa fazenda de porcos e ele não tem direito de se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Então, quando nós lemos esse texto e nós estamos com raiva de alguém, quando nós chegamos nesse ponto, nós temos vontade de dizer, mas veja que coisa boa, está vendo? Esse fulano que recebeu a herança, usando a expressão comum e nordestina, quebrou a cara, porque ele está pior do que os porcos, não é verdade? E nós achamos que esse fulano que quebrou a cara, ele é na verdade muito cara de pau, porque ele pede a herança, ele vai embora, ele dilapida a herança e ele tem coragem de voltar para casa, não é verdade? Olhando para esse texto, quando nós estamos com raiva, e particularmente com raiva de um irmão, nós o identificamos nesse irmão mais novo. Nesse irmão que, para usar a expressão nordestina, não tem vergonha. Ele volta para casa. E quando nós lemos esse texto com raiva, nós achamos esse pai muito frouxo, porque ele não apenas dá herança, mas ele recebe o filho de volta. E nós nos identificamos, na última parte, com o filho mais velho. Isso é real, porque nós lemos esse texto recentemente com os nossos evangelizandos do 3º ciclo, e numa turma de 10, 2 imediatamente se identificaram com o filho mais velho. E estabeleceu-se um debate, porque eles diziam, o filho mais velho está certo, ele precisa pedir contas. Não foi ele que ficou com o pai? Ele ficou a vida inteira. O mais novo recebeu a herança, gastou tudo e teve coragem de voltar, e o pai, ainda por cima, disse um dos nossos evangelizantes, ainda deu uma festa. O filho mais velho está certo. E nós lembramos, por exemplo, que o Espírito Emmanuel, num texto de rara beleza, no livro Palavras de Vida Eterna, texto intitulado Filho e Censor, vai desvelar a personalidade do irmão mais velho. O irmão mais velho é, no sentido psicológico e simbólico, a criança ferida, o filho enciumado. Porque num primeiro momento, ele é aquele que não aparece na narrativa. Quando ele percebe o movimento de impulsividade do mais novo, ele permite que o mais novo seja o protagonista da cena. Que ele passe para a história como aquele que publicamente desejou que o pai morresse. É tão público o desejo que Jesus toma como exemplo para encerrar nesta parábola, para inserir nesta parábola o filho mais novo. O mais velho sai de cena. E Emmanuel nos leva a raciocinar se saiu de cena por comodidade ou se saiu de cena porque não quis assumir a responsabilidade ou o desejo
de partir, de também conhecer o mundo, de fazer a sua cisão psicológica. E não tendo coragem para fazer isso, ele assume a posição do censor, porque na segunda parte da parábola, aliás, na terceira, que já é o encerramento, quando o mais novo volta, ele assume exatamente esse papel de questionador, daquele que vai investigar, vai pedir contas da ação do pai. O texto é muito claro quando ele chama o pai. Aliás, ele não entra em casa, o que é muito simbólico, e nós vamos analisar daqui a pouco. E em o pai indo ao seu encontro fora da casa, ele pede a prestação de contas. Mas por que mandar fazer uma festa? Mas por que mandar matar o melhor novilho? Por que festejar a volta deste teu filho? E esta expressão, que substitui a volta do meu irmão pela volta do teu filho, coloca exatamente como diz Emmanuel, o filho mais velho, numa posição diferenciada. Ele é o que questiona o pai, o que pede prestação de contas. E como diz Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade, revela a criança espiritual que ele era, que ficou ao lado do pai, provavelmente porque não teve coragem de também partir, ou por uma segunda intenção que era a de não apenas receber a sua herança, mas de usufruir daquilo que também ainda eram os bens de seu pai em vida. Quando nós recuperamos, num sentido mais psicológico, essa terceira parte da parábola, seguindo a sugestão, o fio de Joana de Ângeles, nós vamos ver que esse filho mais velho é muitas vezes aquele filho, por exemplo, que fica e cuida dos pais idosos ou dos pais doentes. E quando os irmãos, os parentes chegam para visitar, ele aproveita aquela visita para externar as suas queixas, as suas lamentações, as suas dificuldades. Ele é aquele que, embora ficando com o pai, tendo feito essa escolha, é o insatisfeito pela situação. Então tem um significado muito importante, o do filho mais velho, que não é exatamente o mais maduro da história. Numa primeira leitura, nós achamos que o filho mais velho, como disseram os nossos evangelizandos, está certo ao pedir a prestação de contas. Quando nós nos aproximamos desse personagem, pelas lupas da psicologia espírita, nós vemos que ele se revela uma pessoa muito conflitada, uma pessoa que está, na verdade, exigindo o reconhecimento daquilo que ele fez, não porque ele quisesse fazer, mas porque ele achou que deveria fazer para que a posteridade, a família, os vizinhos, e aí articulando para nós espíritas, até a espiritualidade reconhecesse o seu grande gesto, que na verdade não era um grande gesto assim, era tão somente a mera ocupação de um espaço por incapacidade de administrar a sua existência num outro âmbito. E quando nós nos voltamos a olhar para o filho mais novo, nós vemos que ele tem, de fato, a atitude da impulsividade. É aquele que externa o desejo adolescente, aquele desejo ainda pouco amadurecido de sair da casa. Porque do nível simbólico, a casa representa exatamente o lugar da segurança. E é interessantíssimo observar que enquanto eles estão na casa, o pai e os filhos, há a harmonia. Quando o filho mais novo sai, ele enfrenta a desarmonia. E o filho mais velho, na terceira parte, quando em se aproximando da casa, porque ele estava fora, aparentemente na vinha, ele não adentra para conversar com o pai. É preciso que o pai saia da casa para ir ao seu encontro. A casa é, portanto, aqui o grande símbolo da harmonia. Quem está dentro da casa está em harmonia. E quem está fora da casa está em desarmonia. Evidentemente, nós não vamos entender aqui a casa como uma construção física, mas como uma representação simbólica da sintonia com as leis divinas. Vejamos
que o filho mais novo pede a sua herança, porque ele já está fora da sintonia. E ele vai experimentar um período da sua vida fora desse processo de sintonia. Até que ele percebe que fora da sintonia ele não tem nada. Ele não tem amigos e ele não tem, o que é mais importante, como se sustentar. E se sustentar aqui, evidentemente, não é no sentido físico, mas é no sentido emocional. É muito interessante que na narrativa desta parábola, em colocando essas questões familiares e pessoais de uma forma irretocável, como Jesus colocou, ele tenha apresentado como símbolo da desidentificação o fato de o mais novo ter ido trabalhar numa fazenda de porcos. Porque os porcos, para os judeus, representavam, naquele século primeiro em que Jesus traz essa narrativa à tona, exatamente o que havia de mais indigno, de mais subhumano, de mais indesejável eram os porcos. Por isso, há uma outra narrativa evangélica que não vamos aqui analisar, em que Jesus faz uma representação dizendo que espíritos obsessores deixaram uma pessoa e se imantaram em porcos. É exatamente a representação daquilo que havia de menor significado para os judeus. E nessa representação da impulsividade, da falta de sintonia, o filho mais novo vai se reconhecer desidentificado, portanto fora da sintonia, quando ele se vê trabalhando numa fazenda de porcos, ou seja, quando ele se vê numa situação exterior de adversidade, de problemáticas. E ele não tem do que se nutrir, no sentido emocional do termo, porque nada do que ele fizesse era suficiente para aplacar a sua consciência, a consciência de quem tinha se apartado do processo de sintonia, de quem tinha operado em si uma cirurgia de desidentificação com o pai da vida, uma cirurgia de separação do seu processo inicial de identidade. E esse momento da parábola do filho pródigo, ele é muito interessante de analisar, porque em trazendo para a situação em que vivemos e que atravessamos ao longo dessas reencarnações, e se situarmos nesta única encarnação, nós veremos que inúmeras vezes nós também já fomos o filho mais novo, impulsivos. Nós também desejamos a nossa parte na herança. Nós desejamos o mundo, nós desejamos nos separar de qualquer sintonia, de qualquer obrigatoriedade. Nós temos uma espécie de pulsão pela liberdade, pela falta de compromisso, pela ilusão de que podemos viver neste mundo destituídos de um processo de identidade comunitária e, portanto, desejamos nos separar. O filho mais novo representa essa circunstância num grau superlativo. E estando nessa circunstância de separação, de dissintonia, e o interessante é que não há um terceiro agente a quem culpar, porque é o filho mais novo que pede a herança, é ele que protagoniza a ação de ir para uma terra distante, ou seja, de ir para o exterior, de se separar, o que não significa fisicamente estar do outro lado do mundo, mas pode estar fisicamente próximo, mas desintonizado. É ele quem assume toda essa ação de protagonista e ele está, então, reconhecendo, como dizem as narrativas evangélicas, caiu em si, entrou em si, reconheceu que ele não era aquilo que ele se encontrava apresentando ali. É uma relação importantíssima entre o ser e o ter. O filho mais novo reconhece que, por essência, ele não é aquela criatura que está abaixo do nível dos porcos. Se colocarmos no nível simbólico, era como se ele dissesse para si que ele tem uma origem que lhe permite se identificar acima das condições adversas. Portanto, ele tem condição de superar a dificuldade em que ele se encontra.
Se nós trouxéssemos para a linguagem espírita, nós traríamos o texto Filho de Deus, de Joana de Ângeles, do livro que se chama Filho de Deus, numa primeira mensagem em que ela diz: o universo te pertence, por ser filho de Deus. E nessa circunstância, há pelo menos 3 ações possíveis de serem tomadas. Uma primeira ação é a de permanecer naquela situação de dissintonia, num sentido físico ou cultural de indignidade, de permanecer numa situação psicológica de auto-vitimização, se podemos usar essa expressão e ela não for um pleonasmo. O sujeito ou a criatura, a pessoa, o espírito, que em ficando na situação, ele intensifica para si mesmo a condição de vítima. É aquele, por exemplo, que vai afagar a culpa, o remorso, que vai se responsabilizar de forma negativa e pejorativa pela situação. E entrando nessa linha de raciocínio, dificilmente a criatura vai encontrar forças para se libertar, porque ela é a vítima do processo. E mais do que isso, reconhece que além de vítima no processo é o próprio algoz. E, portanto, merece ficar ali. São as inúmeras circunstâncias da vida em que nós, à semelhança do filho mais novo, nos apegamos ao remorso, essa força que é paralisante no processo evolutivo. A outra possibilidade é a possibilidade de transferência da responsabilidade para terceiros. Alegar que os outros são responsáveis. É possível que alguém se encontrando nessa circunstância culpe, por exemplo, o pai. Por que é que meu pai me deu a minha herança? Ele não sabia que eu ia gastar a herança toda, que ia ficar pobre? Por que o meu pai me deixou ir para o mundo? Ele não sabia que eu ia sofrer? Por que o meu pai, ou porque os espíritos superiores, ou porque Deus permitiu que eu ficasse fora de sintonia? Ele não sabia que eu ia sofrer? E nesse processo transferimos a culpa para terceiras pessoas, o que da mesma forma que a primeira opção não ajuda a resolver a situação, porque em ambos os casos as forças são paralisantes. Transferir a responsabilidade para terceiros é dizer para si mesmo que nós somos incapazes de resolver, de gerenciar as situações nas quais nós nos colocamos pelas nossas opções. É transferindo para terceiros, negarmos, por exemplo, a tese que Joana de Ângeles apresenta no livro Filho de Deus, de que o universo nos pertence. A terceira possibilidade é a que o texto apresenta. É caindo em si, reconhecer a origem, a identidade, a vinculação, reconhecer que havia um processo de filiação, de sintonia e tomar a coragem de voltar para casa. Das 3 situações, essa talvez seja a mais difícil para nós, porque é aquela que, ao contrário do remorso ou da culpa, vai para um outro extremo da situação, uma outra posição, que é a do arrependimento. O arrependimento, ao contrário do remorso, que é paralisante, é uma força proativa, é aquela que nos faz reconhecer as nossas responsabilidades e encetar um caminho de recuperação. No Livro dos Espíritos, na questão 990, Allan Kardec pergunta aos espíritos que o assessoravam qual a importância do arrependimento ainda nesta vida, dos atos equivocados praticados nesta vida. E os espíritos superiores respondem da máxima importância, porque nos tornamos lúcidos e começamos a reencaminhar, usando aqui a minha expressão, a nossa existência. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, e notadamente no livro Em Busca da Verdade, em que ela analisa esta parábola, vai apresentar o arrependimento como sendo extremamente importante para aquilo que a literatura de autoajuda chama de reengenharia de vida, ou o recomeço, tal como ela mesma coloca no livro Filhos de Deus, numa outra mensagem chamada Teu Recomeço. Nessa parábola que Jesus contou, o filho mais novo tem essa coragem, a coragem do recomeço.
E é preciso muita coragem para recomeçar, porque nesse momento é importante ter um olhar focado para si, para o processo de revinculação, de busca novamente da identidade que ficou perdida, de restabelecimento da sintonia que fora cortada, porque espíritos mais fragilizados se preocuparão enormemente com aquilo que os outros vão dizer. O texto, por exemplo, não traz essa possibilidade, mas se nós aplicarmos às nossas vidas, a das pessoas que nós conhecemos, nós reconheceremos com facilidade que muitas vezes nós deixamos de tomar uma atitude proativa que exige coragem, porque nós nos preocupamos com o que os outros vão dizer. E nessa parábola, Jesus fala da excelência da coragem, da capacidade de recomeçar, sem essa preocupação com o que os outros vão dizer. E é muito interessante que o filho mais novo estabelece o projeto de reidentificação, de retsintonia, para ser não o filho, mas para ser um dos trabalhadores, um dos jornaleiros do Pai. O que combina coragem com humildade. Porque ele havia saído de casa, havia rompido a estrutura de identidade, havia separado-se da sintonia, portanto, ao retornar, era preciso a coragem, mas também a humildade para reconhecer que havia sido imaturo, que havia ido para o mundo, que havia se apartado da sua história inicial, mas ali estava para recomeçar como alguém que, do ponto de vista do status das relações, está num nível, considerando a constelação familiar, abaixo ou na lateral dessa constelação familiar como um agregado. Aí está a lição da humildade. E essas duas forças conjugadas, coragem e humildade, fazem com que o filho mais novo saia daquela situação em que ele se encontrava em direção ao pai. E quando nós passamos a ler o texto dessa perspectiva, analisando, aliás, reconhecendo aí a coragem e a humildade, nós chegamos num nível de emoção desse texto muito profundo. Porque nós deixamos de olhar o mais novo como o impulsivo, como talvez o adolescente, e agora nós passamos a admirá-lo como o adulto, aquela criatura centrada, que foi capaz de reconhecer a sua atitude equivocada e de ir ao encontro da reparação para restabelecer a situação que inicialmente ele havia provocado. E quando nós estamos nesse nível de admiração, de emoção, de sensibilidade, profundamente extasiados, porque parece que nós já não estamos mais diante da mesma personagem, mas de uma outra personagem, e ao mesmo tempo é aquela personagem mais madura, nós começamos a nos emocionar com o pai. Há uma descrição muito bonita dessa personagem, e nesse outro nível de entendimento, nós passamos a vê-lo não mais como aquele pai frágil, manipulado pelo filho, subordinado, fazendo as suas vontades, mas como um pai na plenitude, capaz, inclusive, de não só ter dado a herança ao filho, mas de esperar o seu retorno e, muito mais do que isso, antecipar-se à chegada do filho à casa e, como diz o texto, ir ao seu encontro na estrada. E aí nós chegamos, talvez, ao nível de maior emoção desse texto, porque nós reconhecemos a figura da paternidade no sentido da sua plenitude. É aquele que é pai ou mãe, ou que exerce essa função, ou que temporariamente está no lugar desta pessoa mais madura, que demonstra a sua linha de coerência ao longo de toda a existência. E nós reconhecemos um personagem, para usar uma expressão da crítica literária, um personagem redondo, um personagem que está pleno desde o início da narrativa e que nesse lance final, que é praticamente o epílogo, revela ali todas as suas qualidades. A narrativa
é muito contundente nesse sentido, e da mesma forma que a parábola do bom samaritano é todo um elogio à caridade, a parábola do filho pródigo é um elogio à paternidade. E rapidamente nós nos reconhecemos aí, em muitas circunstâncias, seja na própria circunstância de filho nessa existência, seja na circunstância de espírito em evolução, porque essa paternidade tão plena, tão capaz de antecipar a herança sem reclamar, de esperar sem reclamar, de antecipar-se à estrada sem reclamar, e mais do que isso, mandar trazer para o filho vestes novas, calçados novos e uma aliança. É nesse sentido que essa tela de Rembrandt, embora essa resolução não seja a melhor que há na internet para revelá-la, apresenta muito mais do que o filho nessa posição de arrependimento, mas apresenta esse pai em plenitude, recebendo-o, abraçando-o, colocando-o junto a si. E psicologicamente, Joana de Ângeles vai desvelar esses 3 símbolos da parábola. A roupa, que é o sinal da identidade. E nesse sentido, Rembrandt retratou muito bem um filho pródigo que volta para casa, quase como um miserável, com a roupa totalmente rota. E o pai manda que os servos providenciem uma nova roupa, ou seja, uma nova, aliás, o símbolo da sua identidade. E nós só damos roupa de presente àquelas pessoas a quem nós mais amamos. Por isso, quando da chegada de um bebê, nós preparamos um enxoval para aquela criança. Por isso que quando alguém desencarna, as roupas que ficam daquela pessoa nos falam tão vivamente da sua memória. E por isso também, que quando nós estamos nessas confraternizações de fim de ano, nós nunca damos uma roupa de presente a um amigo oculto que nós não conhecemos. Porque a roupa é símbolo de identidade e de afetividade. O pai, então, providencia simbolicamente essa nova identidade. Da mesma forma que lhe dá o apoio psicológico, que são os calçados, o apoio para os pés, para a base. E há muita gente que faz uma análise mais detalhada desse símbolo, mas psicologicamente é a base para o retorno deste filho que volta à casa nessa circunstância. E mais do que isso, o pai dá de presente e põe no dedo do filho o anel, que é o símbolo máximo dessa união, e para nós, os ocidentais, fala muito fortemente, porque a aliança é símbolo da boda, do casamento, da família, a joia de família, representando exatamente a integração daquele filho de volta àquela casa. E no sentido espírita da expressão, simbolizando mais especificamente o retorno, o restabelecimento daquela sintonia, daquela filiação, daquele retorno que se faz, não apenas físico, mas que é, antes de tudo, emocional e espiritual. Há quem veja nessa parábola exatamente os indícios de uma reencarnação. É o filho que volta e o pai da vida permite uma nova reencarnação. Por isso, roupas novas, um corpo novo. Por isso, apoios novos, novos pais. Por isso, um anel que seria a lembrança daquele acordo feito no mundo espiritual para o nosso processo reencarnatório. E é esse filho que volta integrado à casa, é esse filho que retoma a sua identidade, que se sente herdeiro do universo, que tem essa coragem de ter um recomeço humilde, não está pedindo o retorno em grande estilo, está apenas pedindo para recomeçar. E nós nos emocionamos profundamente, porque em muitas circunstâncias em nossa existência, nós precisamos fazer essa reconciliação que o filho mais novo fez. Primeiro, ele fez uma reconciliação consigo. Ele reconcilia em si mesmo com os seus próprios adversários, que foram o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o desejo de apartar-se daquela história inicial. E ele reconcilia-se com esses adversários, como nós precisamos nos reconciliar com esses adversários. Não é esconder
um orgulho embaixo da nossa personalidade, mas assumir que há muitas circunstâncias de nossa vida que se desequilibram porque nós ouvimos a voz do orgulho. O filho pródigo é exatamente essa ideia daquele que se reconcilia consigo, que identifica em si esses adversários, mas diz a esses adversários que é necessário ampliar horizontes. Portanto, não terceirizar a culpa e não ficar no remorso improdutivo. Porque quando nós estamos no remorso ou terceirizando a responsabilidade, nós ainda estamos movidos pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, não assumimos a nossa responsabilidade. Quando nós assumimos, nós entramos no processo de reconciliação, e é o grande processo do filho pródigo. E o grande símbolo, talvez, desse processo é que ele tem que trilhar um caminho. Não é instantâneo, não é de um momento para outro. Ele caiu em si, ele teve a lucidez, ele percebeu, mas ele precisou maturar essa percepção. E aí, nessa simbologia do caminho, ele volta primeiro para si mesmo, reconhecendo-se como filho de um pai. Nós todos, espíritos em processos evolutivos, reconhecemos que estamos num processo em que o Pai da vida nos permite caminharmos para adiante. Nesse sentido, nós vemos algumas correlações desse processo de reconciliação com o importante texto que é o Salmo 22, que permite uma leitura espírita, e aqui nós pegaríamos os primeiros versos traduzidos pelo professor Severino Celestino, quando diz: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Não é que nada me faltará, é que de nada eu sentirei falta. É a mesma imagem. É aquele que se sente filho do Pai e que, ao se sentir essa filiação, ao reconhecê-la, de nada sentirá falta e, por isso, caminhará adiante. É a perspectiva do filho pródigo. É nesse momento em que Jesus traz nessa narrativa essa simbologia que é absolutamente forte para os judeus do primeiro século, mas é simbólica para todos nós, desse reconhecimento, dessa vinculação com a paternidade divina e a superação de um processo de remorso por um processo de arrependimento, em colocando-se a caminho na reconstrução existencial. Talvez a grande mensagem dessa parábola do filho pródigo, quando nós lemos num mês de dezembro como esse, seja a mensagem da reconciliação. Reconciliarmos-nos conosco. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa filiação espiritual? Recompor esses laços e, na sequência, colocá-los em prática. Nos reconciliarmos com essa filiação, se somos esse filho impossível. Mas se nós estamos na outra posição, que é a do filho mais velho, aquele a quem Emmanuel chama de o censor, e Joana de Ângeles vai dizer que é a criança ferida, que também precisa reconciliar os laços com os outros irmãos. Por que não? Os outros que se apartaram momentaneamente do caminho e que estão de volta. Essa é a posição, por exemplo, que está ilustrada numa outra parábola belíssima, a do pastor e das ovelhas, que deixa 99 ovelhas para ir em busca de uma. Quando nós olhamos do sentido, do ponto de vista matemático, nós quase fazemos uma leitura materialista. Mas que criatura amarrada, que avaro, tinha 99 ovelhas e foi em busca de uma. Ou a parábola da dracma perdida, perdeu uma dracma e tinha 9. Mas do ponto de vista espiritual e simbólico, é extremamente importante ir ao encontro daquele que ficou para trás. E como na parábola da ovelha perdida, não só encontrar a ovelha perdida, mas colocá-la sobre as costas e trazê-la de volta ao aprisco, ao rebanho, onde estavam as outras 99 ovelhas. É nesse sentido que nós devemos muito mais nos mover, e não no sentido do filho mais velho, que é censor, mas de reconciliar com aquele que está de volta. E esse é o momento de grande reconciliação. O Natal
é um momento propício para isso. Os inúmeros filmes que tematizam o Natal, tematizam normalmente, e os filmes americanos insistem no modelo daquela pessoa ingrata que vai ou ao jantar da ação de graças, que é muito importante para os americanos, ou vai à ceia de Natal e é aquela pessoa a quem a família não queria receber, porque ele é o filho pródigo da primeira parte da parábola. O importante é ele transformar-se no filho pródigo da segunda parte da parábola. E nós não sermos o filho mais velho do epílogo, mas sermos o filho mais velho daquela sentença final apresentada no texto, em que o pai, representando a divindade, diz: mas tudo que é meu também é teu, também te pertence. E aí fazermos o processo de reconciliação, de flexibilização. Na maioria das vezes, nós estamos a ponto de experimentar a mesma cisão, pedir contas, esse teu filho que voltou. Mas em vez desse teu filho, esse meu irmão que está de volta. E de fato, aquele que volta precisa ter a sua volta percebida. É parte do estímulo. Ele voltou com a coragem, com a humildade, e nesse sentido é preciso recebê-lo. Nós estamos falando aqui, evidentemente, de processos profundos de retorno, de reconciliação, não de processos superficiais, daqueles que estão na alma, no centro, e que são capazes de modificar o rumo de uma existência pelo reconhecimento de que aquela etapa do filho mais novo, aquele primeiro momento de quem quis sair da casa, que representa todo o processo de sintonia, seja da família, dos relacionamentos, das inserções sociais, aquele momento em que nós quisemos apagar da nossa história determinado traço, esse é o momento da imaturidade. Nós precisamos nos vincular ao processo da segunda etapa, que é o processo da superação e da vinculação. Nós pensamos, então, para terminar essa nossa exposição de hoje, apresentar um vídeo pequeno com uma letra muito bonita que, na nossa opinião, recompõe essa parábola com as situações dos tempos modernos, das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Vamos ver se conseguimos reproduzir esse vídeo.